Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lívia, da Ivisa de Toronto. E na live de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito bacana. É um tema, enfim, que gera bastante ansiedade, preocupação para pais que estão chegando no Canadá. E a gente tem uma convidada mais do que especial, a Fernanda, a Fer, do Grudes no Canadá. E ela vai se juntar à nossa live de hoje para a gente conversar sobre a adaptação, o planejamento, escola. A gente vai conversar também sobre, enfim, o que de benefício o Canadá oferece para pais que estão com crianças aqui no Canadá, mesmo para residentes temporários. Eu tô vendo já, e eu agradeço aqui a todo mundo que está se juntando a essa live. Muito obrigada pelo tempo de vocês, não, por estarem aqui conosco. Eu vou aguardar a Fernanda, que é a nossa convidada mais do que especial hoje, pedir aqui a solicitação, né? Enviar a solicitação para se juntar a essa live. E novamente, para quem está chegando agora, não, nesse primeiro minutinho de live, a gente vai conversar sobre um tema bastante relevante, especialmente para quem grudes no Canadá. Oi, tudo bem, Fernanda? Tá me dando oi? Fernanda, você conseguiu mandar um request para join us? Já mandei? Deixa eu buscar aqui, só um instantinho. A gente vai conversar sobre, então, como é que é a organização com criança, né? Eu sei que muitos pais se sentem super ansiosos, não preocupados. A gente abriu aqui uma caixinha de perguntas também para que vocês pudessem deixar aqui questões. Muita frequência, não? Quem tá vindo com criança ter uma preocupação adicional, algo adicional para ser endereçado. Eu achei aqui o request, Fer, e eu aceitei, mas foi. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, Lívia? Desculpa que eu sou. Eu te falei, né? Eu podia demorar um pouquinho para achar, porque aparece aqui uma série de perguntas. Mas muito obrigada, Fernanda, pelo seu tempo. Obrigada por participar aqui conosco. Eu estava comentando com o pessoal que está nos acompanhando que você tem, enfim, além de ser mãe, você tem uma experiência em duas províncias diferentes, não? E eu, como mãe recente, tenho uma experiência aqui em Ontário, então a gente vai conseguir aqui responder a dúvida de muitas perguntas, enfim, de muitas pessoas sobre especificidade de cada província, e é um prazer te ter aqui conosco hoje. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês por essa live e como mãe eu mesmo digo que essas questões de dúvidas para a gente tirar antes de chegar aqui no Canadá, sem dúvidas ajuda muito no planejamento. Com certeza. E algo que a gente conversou antes, Fê, foi sobre o que você, né, quando você estava pensando em ir para o Canadá e a tua chegada aqui no Canadá é cerca de 2 anos, não atrás? Isso, exatamente, 2 anos atrás. Então a sua filha, a Duda, ela tinha 5 aninhos, não era isso? 5 aninhos. Quando a gente começou o planejamento, ela tinha 3 anos e desde o princípio a gente sempre falava para ela, olha, a gente mora aqui, a gente mostrava no mapa, e a gente falava, a gente vai se mudar para cá. Então, desde pequenininha, a nossa conversa sempre foi muito realista com ela. A gente sempre deixou tudo muito claro. Então, eu acredito que essa conversa realista, por mais que a criança seja muito pequena, auxilia também na adaptação aqui. Bacana, excelente. Quando vocês estavam não se organizando, e só um pouquinho do background da Fernanda, e claro, complementa por gentileza, a Fernanda era dentista lá no Brasil, ela é casada com o Léo, que Isso. é profissional de educação física, é personal trainer, não? A Uhum. Duda era bem novinha quando ela chegou e vocês vieram primeiro para a província de British Columbia. British Columbia. E Exato. recentemente vocês escolheram, enfim, um novo lar. Conta um pouquinho para o pessoal sobre essa transição. A gente chegou aqui no Canadá, em British Columbia, lá em Victoria. A gente morou 2 anos lá e a gente já tinha desde o princípio a ideia de sair de lá e vir para outra cidade. E uma das cidades do planejamento era Calgary. Então, meu marido recebeu uma proposta de emprego aqui, tudo se encaixou na questão do tempo, e principalmente da questão da escola da Duda, para ela não entrar no meio do ano letivo, ela entrar agora no início do ano letivo. Então, nessas férias agora, entre julho e agosto, a gente fez essa transição de British Columbia para Alberta agora. Bacana. Isso é importante, não? Ela estava bem adaptada lá em Tava Victoria. super adaptada. Conta um pouquinho para o pessoal, porque eu já vi alguma pergunta. Como é que foi a adaptação da Duda na escola? Bom, a Duda, ela é uma criança que ela é muito solta. Então, eu acho que eu tive mais medo da escola do que ela.
O primeiro dia lá em Victoria, sem dúvidas, ela ficou receosa, ficou no cantinho, mas depois que eu busquei ela, ela já estava com um monte de amigos brincando, por mais que ela não entendesse o que os amigos falavam, e ela também não falava ainda inglês, ela fazia mímicas, ela imitava o que as crianças faziam. Então, assim, a adaptação dela na escola foi muito tranquila. As professoras auxiliaram muito também na questão do inglês. Não existe uma aula diferenciada. Muitas das mães me perguntam: meu filho vai chegar sem inglês, ele vai estudar numa escola diferente? Não. Ele vai estudar na mesma escola que as outras crianças que já falam inglês. Mas o que as professoras faziam? Elas usavam o Google Tradutor. Então, nos primeiros dias, elas colocavam no Google Tradutor. A Duda falava em português, transformava em inglês, e a professora falava em inglês e transformava em português. Então, os primeiros dias dela foi assim. Depois Que disso, a bacana. criança aprende, porque ela está sendo alfabetizada aqui, né? Uhum. Então, ela já, em 2 meses, ela já estava falando tudo. E isso é algo, Fer, que a gente, enfim, eu falo com muita frequência, assim, para pais, para eles terem paz no coração deles em relação à adaptação das crianças, porque, enfim, eu me coloco não na situação, né? As crianças, muitas vezes, quando elas chegam aqui, especialmente nessa faixa etária que a Duda chegou, elas não foram sequer alfabetizadas em português, não? Elas falam, Uhum, se comunicam, mas é um processo que é mais doloroso para os pais do que para a própria criança, né? uhum. Talvez no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, dependendo da idade, o que eu percebo é que quanto mais velhos são as crianças, mais elas ficam retraídas no começo. Mas ainda assim, eu costumo brincar, vai dar um mês, enfim, o teu filho vai estar falando inglês melhor do que você que estudou a vida inteira, que tirou Uhum. CLB 9 no IELTS, né? Ou no Exato. CELB. E essa é a tua impressão também? É exatamente a minha impressão. Eu acho sim que quanto mais nova a criança chegar, mais fácil vai ser a adaptação. A Duda começou desde o kindergarten, então ela pegou desde o primeiro ano da Uhum. escola, que eu acho que essa questão foi muito fácil para ela. Mas sem dúvidas, hoje em dia o inglês dela é 1000 vezes melhor do que o meu. Lembro, eu brinquei com você, né? Aqui na Ivisa, algumas colegas minhas, a gente brincava, não? Algumas colegas que estavam em processo, né? Elas brincavam que eu mandar a filha ou o filho para fazer o teste de inglês, porque Uhum. davam um baile, né? Depois de É. de um tempo aqui no Canadá. Hoje, curiosamente, eu tive no pediatra, não no pediatra, desculpa, no médico de família do meu filho, e ele comentou, não, vocês estão falando em português com o Léo em casa? A gente sim. E o Léo tem, enfim, 1 ano e 3 meses, né? Tá ainda longe de ser alfabetizado. E aí ele comentou: bom, até os 2 anos, talvez vocês vão notar um pouquinho de atraso no desenvolvimento de fala, porque ele tá lidando com duas línguas, mas isso vai Uhum. pay off lá na frente, porque, enfim, né? Ele vai deslanchar nessas duas línguas. E é curioso, eu nunca tinha parado para pensar, mas Pois certamente é é. algo que para vocês, eu imagino que vocês falam português em casa, não é algo, enfim, Uhum. recorrente, não? E a Duda, ela fala inglês na escola e ela tá... Como é que ela tá se adaptando aí com essas duas línguas? Sem dúvidas, a alfabetização dela no momento está sendo em inglês, né? Então, ela não tem nenhuma professora de português aqui, inclusive é algo que eu quero buscar com o tempo Ah, para ela bacana. manter as duas línguas. Mas a gente mantém o português em casa, com certeza. Às vezes ela acaba soltando algumas frases em inglês com a gente responde em inglês também, aí mistura o português, aí vira aquela misturança. Mas o engraçado é que algumas palavras em português ela está transformando a palavra em inglês. Então, um exemplo assim, por exemplo, ela estava me contando que ela faz os passeios com com a escola, né? E a Uhum, professora ensina ela a cross the street, para atravessar a rua, né? uhum. Então, esses dias eu estava na rua com ela falou: ah, vamos crossar a rua? Ah, Então, ela que fofo. transforma algumas palavras em inglês para o vocabulário dela em português, porque ela não foi Uhum, alfabetizada em português, né? uhum. Então, a gente está vendo essa questão de que realmente ela precisa de uma professora de português, porque ela não vai pegar o português só com o português em casa. A leitura mesmo, em inglês, ela lê muito bem. Agora, Aham. em português, ela lê com sotaque gringo, chega a ser engraçado, assim. Ah, Então, eu isso é uma vi. coisa que os pais precisam pensar. Se eles querem manter as duas línguas, provavelmente vai ter que buscar uma professora de português, principalmente para as crianças na idade de 5, 6 anos, que não chegam alfabetizadas, né? Não faz sentido. E é algo que, certamente, para manter o contato com os avós, que provavelmente, né, Uhum, potencialmente não falam inglês, é algo bacana de se pensar, né, para essa criança que vai ser uma criança bilíngue. uhum. Bacana. Que pessoal da Ivisa, não? Que não segue ainda Grudes no Canadá.
sigam, você, enfim, é conteúdo muito bacana, mostra a realidade de Vitória, agora, né, bem recente, mas ainda com bastante conteúdo para Calgary em Alberta. Uhum. E eu vi os vídeos da Duda falando, enfim, explicando as brincadeiras, é um amor. E para você que é pai, mãe, poder ter assim conteúdo de qualidade, uma pessoa que vive essa realidade como mãe expatriada, é algo bem bacana. Legal, legal. E quando a gente pensa lá em Vitória, não, você estava comentando comigo, Fer, que a questão de burocracia para Uhum. matrícula em escola, e tem algo relevante que é a questão da idade escolar, né? BC, Alberta, Ontário, por exemplo, enfim, é uma questão da província, quando é que é a idade escolar. Ela pode variar normalmente aqui no Canadá de 4 a 5 anos. Quando a Duda chegou no Canadá, ela tinha exatamente 5 anos, então ela Uhum. já foi matriculada na escola pública gratuita, né? E como é que foi o Exato. trâmite lá em Vitória? Como é que você pode comparar com o trâmite que você passou aí em Calgary? Bom, eu digo para você que foram duas situações assim completamente diferentes. Em Victoria era tudo mais automatizado online. Então, Uhum, assim, o que que eu fiz assim que eu cheguei lá foi enviar toda a documentação para o e-mail que eles me passaram. A aplicação dela foi aprovada, a gente foi direcionado para a escola no primeiro dia de aula. Pronto, não teve mais nada. Isso foi na escola que ela foi matriculada. Já em Alberta, aqui quando eu cheguei, eu tive que ligar no sistema deles. Eu fiz um preenchimento de um formulário online com muito mais documentação e muito mais formulário comparado com o de British Columbia. uhum. E eu tive que ir presencialmente. O que que eu fiz presencialmente? Eu fiz uma entrevista de pais. Nossa, A Duda fez uma entrevista também e ela fez um teste de inglês. E esse teste de inglês independe se a criança veio de outra província ou se ela veio direto do Brasil ou de outro país, ela ia fazer esse teste também. Era um entendi. teste de escrita, de matemática, de leitura e de fala. Então, a nota máxima era 5 e ia ter uma nota por cada categoria. Então, aqui o processo foi bem diferente. E quando a gente foi aqui na questão da escola, lá a gente também já recebeu o pessoal da assistência social para ajuda de emprego, para questão da adaptação dos filhos, para grupos de mães, grupos escolares. Então, eu senti que aqui tem mais um planejamento para receber os Legal. recém-chegados do que eu tive em Victoria. Em Victoria foi algo muito automatizado, assim, e Uhum. depois eu que busquei na escola dela se ela poderia participar de uma turma de inglês especial. Já que elas me falaram que ela não precisa mais, por causa que ela já tem o inglês desenvolvido, mas se fosse Uhum. preciso, ela já seria direcionada já desde o começo. Ah, bacana, legal. E isso quer dizer que crianças que chegam aqui, talvez ainda não alfabetizadas, ou já passaram da fase de alfabetização, elas vão participar da aula, né? Enfim, Uhum. regular, mas talvez a própria escola ou a comunidade ofereça algum curso de nivelamento ou de reforço de inglês? Isso, exatamente. A Duda lá em Victória, os 2 anos ela participou. O primeiro ano ela fazia quarta e sexta, 1 hora cada dia, na própria escola, com uma professora de língua Não. inglesa. E no segundo ano ela fazia só na quarta-feira, 30 minutos, o mesmo estilo de aula, só com a professora de língua inglesa. Aqui falaram que ela não vai precisar, que depende da escola no futuro, ver se realmente ela tem necessidade ou não. Bacana, legal. E isso você sabe me dizer se é algo que é direcionado para quem é estrangeiro ou é algo que Isso, isso. Se a escola não te oferecer, você precisa ir na secretaria e perguntar o que que eles oferecem de auxílio para quem não tem a língua inglesa como a língua primária. Aí ela vai participar dessas turmas. Claro que não é nada muito desenvolvido, né? Mas, Uhum. por exemplo, a Duda fazia jogos de memória com palavras e figuras. Então é mais algo infantil assim para E desenvolver o lúdico. início, exato, para desenvolver o início da língua. Legal, muito bacana. E algum custo relacionado? Não, a gente nunca teve custo em relação a isso, era tudo dentro da escola mesmo. Legal. E teve algo que você comentou comigo, Fer, é a diferença não do board da escola, né? Algo que eu Uhum. não conhecia. Lá em BC, pelo que você comentou, o católico ele é sempre privado? Isso, exatamente. Lá em BC, se você quiser matricular o seu filho numa escola católica, você vai ter que pagar, porque lá as católicas são todas privadas. Uhum. Já aqui em Alberta, eu acho que em Ontário é a mesma situação, né? Também consegue escolas católicas públicas, isso? Aqui a gente É. tem o board católico, ele é público também. É claro que tem escolas privadas Uhum. que, enfim, católicas, mas aqui a gente consegue com bastante tranquilidade optar
por, enfim, o público católico. Aqui deixaram uma perguntinha para a gente, enfim, não deixar passar o gancho da questão do inglês, se vale a pena investir no aprendizado de inglês do Brasil. É algo que... Como é que foi você com a Duda? Vocês prepararam ela em relação ao inglês, apresentar? Porque ela era muito novinha, né? Eu acho que depende da idade da criança. Se a criança vai Uhum, vir entre os 5 e 7 anos, ela vai ser alfabetizada aqui. Então, uhum, eu não investiria, eu não gastaria, porque aqui ela vai aprender a língua nativa, vai ser bem diferente do faz que um sentido. curso de inglês no Brasil. Agora, se a criança já é maior, ali dos 10 a 15 anos, aí eu acho que eu investiria num curso de inglês para pelo menos Legal, chegar já conseguindo falar alguma coisa, porque faz com essa idade sentido. já é mais difícil, né? Faz sentido. E essa foi a pergunta da Virgínia. E a Rafaela tá deixando aqui embaixo. Como é que funciona o nivelamento de aprendizagem? Como funciona, já que o sistema lá do Brasil e do Canadá são bem Uhum. diferentes? Essa é uma boa questão. A Duda, como ela chegou com 5 anos, então ela não teve nivelamento de aprendizagem, porque ela veio Uhum, da pré-escola do Brasil. Então ela sabia o alfabeto, sabia as letras. Ela uhum. entrou também aqui no kindergarten. Então a gente não passou por essa questão de nivelamento. Eu acredito sim que crianças mais velhas possam vir a passar por esse nivelamento. De forma geral, o que eu entendo aqui em Ontário é que a criança ela vai ser posta na classe de acordo com a idade dela e não com o background. Uhum, Especialmente porque, de forma geral, o Canadá é um país que acolhe milhares e milhares de famílias, não newcomers, que chegam invariavelmente com crianças, jovens, adolescentes. Aqui, a minha percepção em Ontário é que não é um nivelamento do ponto de vista enfim, nivelamento educacional. A criança lá o ano letivo começa em setembro, independentemente, isso é algo bem recorrente, não? O college do pai começou em janeiro ou em maio. Ainda assim, a criança ela não vai ter que necessariamente esperar até o início do ano letivo, uhum, ela vai ser posta de acordo com a idade. E algo que é relevante é que a própria escola ou a comunidade, através de centros ou iniciativas para newcomers, eles vão oferecer cursos de, enfim, a reforço, não que a gente chama no Brasil. uhum. Como você, enfim, teve a experiência com a Duda em relação ao inglês, né? Então, é algo que vai variar muito, não é, enfim, uma regulação federal. É claro que existem diretrizes federais, mas varia muito de escola. Aqui em Ontário varia bastante até de board para board, né? Se você está escolhendo um board católico ou se é um programa com French, não? Que tem aquela Uhum. imersão de francês, existem critérios aí de elegibilidade específicos, mas varia bastante. E qual que é o exercício, né? Não sei se para você foi assim, Fer, tanto lá em BC quanto em Alberta. A escola você vai escolher dentro ali de um leque de opções perto da tua residência, não é? Conta um Uhum. pouquinho como é que foi. Isso. A escola aqui no Canadá você não escolhe onde o seu filho vai estudar, né? É um raio de 4 quilômetros ao redor da sua casa, e dentro desse raio vai estar as escolas mais para infantil, a middle school e o high school. Então vai ser dentro desse raio que o teu filho vai estudar. Por exemplo, você não pode morar aqui no centro e escolher uma escola do sul. Você não consegue fazer. A escola vai ser direcionada de acordo com o teu endereço. Então, sempre que você chega numa região, você precisa ir no board da educação e passar o seu endereço. Através do Uhum. seu endereço, você vai ser direcionado para a escola que o seu filho vai estudar, que vai ser nesse raio de até 4 quilômetros. A questão que me perguntam bastante é sobre o ônibus escolar, né? Porque às vezes Ah, pensam, poxa, verdade. 4 quilômetros é bastante para andar, né? Agora, a questão de distância do ônibus vai depender de escola para escola. Tem escolas que a partir de 2 quilômetros você já é elegível ao ônibus escolar, e tem escolas que a partir só de 3 quilômetros que você é elegível para o ônibus escolar. Então, essa questão você vai ter que conferir na própria escola. Então, além dessa questão do endereço, a segunda pergunta mais importante que eles fazem é exatamente isso que você falou, a data de nascimento. Porque a Uhum. partir da data de nascimento que a criança vai ser direcionada para qual turma que ela vai estudar. Legal, essa é uma questão, né? O transporte não é relevante para pais que têm ali uma agenda no trabalho, ou o Uhum. college, ou mesmo os que chegam com a residência permanente, estão batalhando aí o primeiro trabalho, enfim, tanta coisa para a gente resolver no começo, É. mas boa dica. Esse é o caminho, né? Entrar em contato diretamente com o board. E algo que eu percebo de forma geral no Canadá é que, enfim, por mais que não seja um cenário perfeito, tá? E sempre vai existir falha em sistema, existe uma preparação para atender a comunidade que está chegando.
Isso é algo Uhum. muito latente no Canadá, não? O Canadá é um feito, enfim, é um país em que a primeira geração de canadenses, filhos de canadenses, elas estão, enfim, nascendo agora. Essa que é a Uhum. realidade, né? Então é um país preparado para atender a essas demandas e novamente, né? Eu não quero colocar a gente, enfim, não é o nosso papel romantizar, tem pessoas que têm experiências melhores, experiências piores, tanto para a saúde, educação pública, mas para mim, como mãe, é um conforto pensar que quando meu filho fizer 4 anos, eu vou poder parar de pagar daycare. A gente vai conversar sobre Uhum. daycare, mas ter ali uma escola de qualidade, ter, enfim, segurança, até algo que é muito comum, né? Para criança, eu vi em um material que você publicou que quando a criança não vai, tem que ligar e avisar, porque senão a escola entra em contato conosco, não com os pais, porque é Uhum. comum as crianças irem sozinhas para a escola, e dependendo da cidade que você é no Brasil, essa não é mais a realidade, Não. né? Não, e nem crianças mais velhas, né? Hoje em dia a questão da segurança no Brasil tá muito complicada. Então aqui a gente vê criancinha de 8 anos indo pra escola sozinha. Eu fico assim, gente, será que Eu eu vou ter vejo. coragem de deixar minha filha aí? Eu também. Eu já estou há tantos anos no Canadá, mas eu vejo aquelas criancinhas tão pequenininhas com É. a mochilinha maior do que elas, andando sozinha, assim, Uhum. sozinhas na rua. E esse é um bom ponto. A Renata, ela tá perguntando, ela tá dizendo que ela é mãe solo, ela tem dúvidas sobre como ela vai fazer. Renata, depende muito também da idade escolar da tua criança, do teu filho ou dos teus filhos. Vale a pena, enfim, você entender um pouquinho melhor qual que é a província de destino, qual que é a idade escolar e qual é o suporte. O que eu posso dizer é, e você pode confirmar, Fer, o tempo que a criança vai ficar na escola de praxe. Qual que é o tempo que a pessoa, enfim, a criança, os pais sabem que a criança vai ter essa educação, por mais que Uhum. tenham programas não after hours, etc. Conta um pouquinho sobre essa questão de horário e se você viu diferença entre as duas províncias. Uhum. O horário da Duda em BC era das 8h30 às 2h30. Já aqui em Legal. Alberta é das 8 às 2h30. Então deu uma diferença de meia hora. Mas é sempre Uhum. pensar nesse horário das 8 e pouquinho até as 2 e pouquinho da tarde. Então, se Legal. você precisar antes disso, vai precisar assim de um before school. Se precisar Uhum. depois, vai ser um after school, no caso, pagos, né? E eles normalmente são pagos, né? É escola Isso, de são balé, pagos. dança, ginástica, natação, rock, futebol, enfim. Meu marido é soccer coach, não é o trabalho principal dele, mas ele trabalha em escolas. Hoje em uma, depois que o El nasceu, enfim, a gente tem um gerenciamento, né? Especialmente famílias expatriadas, tem aqui uma Uhum. rede de suporte, certamente a gente se vira nos 30, né, para dar conta, mas é um programa pago, não? E aí é É, um range, tem escolas, por exemplo, enfim, eu não quero colocar um valor porque eu vou estar aqui guessing, mas eu sei que a escolinha que ele dá lá é uma escola, enfim, cara, assim, você paga um bom amount, sim. mas tem também os centros comunitários que vão oferecer, né, natação, enfim, alguns extracurriculares com um precinho mais camarada, só que é bem concorrido aqui em Ontário. Como é que é aí? Em Victoria, eu nunca consegui nenhuma vaga, era sempre muito Jura? concorrido. E Uau! aqui em Calgary, na primeira semana que eu cheguei, eu acabei conseguindo uma vaga. Eu não sei se eu dei sorte, e se foi a época que eu cheguei, eu realmente não sei te dizer, mas eu consegui vaga fácil para natação, tanto para Duda quanto para o Léo. Então, assim, foi bem tranquilo. Mas para os pais que realmente Bacana. vão precisar de after e before school, se programar com antecedência, porque mesmo os pagos mais caros, geralmente as vagas elas são bem concorridas. O É que eu falo verdade. da minha experiência própria, a gente não queria ficar disposto a pagar after e before school e também para não deixar a Duda todo esse período fora de casa, porque a gente quer que ela tenha um convívio mais em casa também. Então, como que a gente se planejou? Cada um trabalha em um horário diferente. Então, os nossos horários de trabalho são opostos. Legal. Assim, a gente sempre consegue levar ela na escola, pegar ela na escola, ficar com ela até o outro chegar para trabalhar e assim a gente Uhum, vai fazendo. Diminui um pouco o nosso convívio entre eu e o Léo, mas sem uhum. dúvidas para a Duda é mais benéfico porque ela está com nós dois o tempo inteiro. Ah, não, de fato. Isso eu posso dizer. Eu acho que os primeiros anos de Canadá é muito comum a gente ter mais de um emprego. A gente, Uhum. enfim, as pessoas de forma geral, e essa é a tua realidade, não? Não sei exatamente como é a do Léo, mas a gente, enfim, você que veio, seu marido veio estudando, você com work permit, agora vocês estão na fase, não? Do PGWP, etc., transição para o PR, mas é muito comum aquele primeiro período as pessoas focarem
em construir essa experiência canadense, trazer dinheiro para casa, pagar college, etc., que foi até a tua experiência, muito bacana você compartilhar. E isso, de forma geral, né, diminui o convívio já dos Diminui. casais, não? E vindo um filho, ou vindo com um filho, ou nascendo um filho aqui no Canadá, certamente é algo, é um fator adicional que a gente precisa gerenciar. E, novamente, sem romantizar, a maternidade, ela, enfim, especialmente se você tem um filho aqui no Canadá, você tem suporte, o parto é gratuito, enfim, não? Você tem a licença maternidade, licença paternidade. Esse eu gostaria de comentar rapidamente com vocês, que é a minha experiência mais recente, não? Diferentemente do Brasil, em que a gente tem uma licença bem, enfim, enxuta, ou o acesso a uma licença bem enxuta, o pai praticamente, né, é algo quase inexistente. Aqui no Canadá existe a possibilidade de a gente tirar 15 semanas, pelo menos, exclusivamente para a mãe, né, a licença maternidade, mas existe a licença, é o que a gente chama de parental leave, não? Então ela pode ser dividida aí entre pai e mãe. Essa foi a minha experiência. Eu peguei 8 meses, o meu marido 4. A gente dividiu, né? A gente entendeu. Tem vezes que o pai vai tirar mais tempo do que a mãe. É o que funciona para a família. Eles vão dividir, né? De forma geral, aqui 55% do salário é o que a gente recebe enquanto nós estamos em licença. Existe a possibilidade de tirar até mais de 12 meses. Né? Quando a gente tira 18 meses, cai para 33% do salário, ou seja, você vai tirar mais tempo, mas você vai receber menos. Na verdade, você recebe o mesmo valor, mas menos por mês, porque você está tirando um período mais prolongado. Então, aqui, algo para se levar em consideração é que isso é acessível, inclusive, para residentes temporários. Então, se você está chegando para estudar, trabalhar, é claro que existem regras, você precisa ter feito, enfim, um período de contribuição. Se você é autônomo, enfim, não entro em detalhes como é no Brasil, porque realmente eu desconheço, mas aqui no Canadá, mesmo uma pessoa autônoma, se ela se organizar, existe um employment insurance específico para quem é self-employed. Então, algo, enfim, positivo, mas que requer também muito planejamento para a família, especialmente família que está chegando no Canadá ou tem pouco tempo de Canadá, é se organizar. Se está ali no planejamento ter filho, conheça, entre em contato com o CRA, tá? Isso não tem absolutamente nada a ver com imigração, mas o CRA, Canada Revenue Agency, para você entender quais são os seus direitos, o que você precisa, qual que é o requerimento mínimo. E falando de CRA, entra uma pergunta que fizeram aqui pra gente, Fer, sobre os benefícios. E a pergunta, ela chegou pra gente assim, como é que é o benefício lá em BC e em Alberta? E aqui, basicamente, enfim, a gente pode falar sobre o benefício para, enfim, pais que têm crianças de até 18 anos, né? Que esse é um benefício federal, mas tem variação também de província para província. Como é que foi a tua experiência aplicando para o Child Care Benefit? Bom, o benefício você não recebe assim que você chega no Canadá. Você precisa fazer o seu primeiro imposto de renda e ter um período que você mora no Canadá. Só após isso que você vai ser elegível. E eu fiz lá em BC, então eu já recebo desde BC. Porém, aqui em Alberta, eu recebi uma carta para eu atualizar o meu endereço para cá, porque eu realmente não sei o motivo, eu não fui a fundo disso, mas aqui eles pagam um pouco mais do que em BC. Então, eu vou fazer essa atualização para poder receber o valor direcionado para Alberta. E também para quem tem filhos na questão de daycare aqui em Alberta, que não é o meu caso, mas se você entrar no site de Alberta, eu sei que também tem um benefício próprio para isso. Tem o subsidy, né? Eu dei uma olhadinha quando a gente conversou, eu dei uma olhadinha. O que acontece? O Child Care Benefit, que é para crianças até 18 anos, não? Pode, enfim, residente permanente, cidadão, pessoas que portam um status aqui no Canadá. O que o CRA coloca, 18 meses de residência, não ter feito o imposto de renda para passar a ser elegível. Mas além desse imposto federal, quer dizer, o próprio CRA, ele gerencia, ele vai pagar o Child Care Benefit, mas tem um plus de província, e depende de província para província. Eu dei uma olhadinha, em BC realmente é menor do que em Alberta, né? Então, provavelmente é por isso que tem essa diferença, porque eles embutem um valor que a província também dá. Então, é gerência federal, mas há uma parcela aí de contribuição da província. Mas bacana saber que então você chegou, você aplicou, mas você teve que esperar ali o período para... Isso, tem que esperar o período. Bacana. Então, só após 18 meses que eu estava morando realmente já no Canadá, que daí eu comecei a receber. E por mais que você não aplique após os 18 meses, esqueceu de aplicar. Quando você aplicar, você vai receber retroativo.
Uhum, é. Com a licença maternidade, enfim, paternidade funciona também assim, o CRA, enfim, eles têm uma certa flexibilidade, até porque a gente, né, tem o due date, mas vai saber quando a criança vai nascer. Então, existe, né, um momento ideal para se aplicar, mas se por alguma razão a pessoa deixa passar, ela recebe retroativamente, enfim, o que Uhum. é algo bastante positivo. Quando a gente pensa, então, de forma geral em daycare, e só para eu colocar aqui, essa é uma pergunta que talvez você receba muito, não, mas como você mencionou, a Duda chegou aqui com 5 aninhos, então ela já estava pronta para a escola. Se fosse aqui em Ontário com 4 aninhos, né, já inicia, enfim, já é a idade escolar, 4 anos completos, né? Então, é algo que eu sempre digo, se você tem uma criança que não está no range de idade escolar, 4, 5 anos, vale a pena você levar em consideração a questão do daycare. De forma geral, o daycare ele é pago aqui no Canadá. Então, o daycare seria, enfim, até a criança chegar na idade escolar. É mandatório para o daycare? Não é. Mas, de forma geral, enfim, as famílias, elas, se essa é uma intenção, leve em consideração a questão do daycare. Existem subsídios, não do município, do governo provincial, mas não do governo federal, de forma geral. E o subsídio, ele está normalmente relacionado ao rendimento, ao income da família, não? E o que eu posso dizer é, com base na experiência de clientes, não? Normalmente, quando a gente chega no Canadá como estudante, o nosso income no primeiro ano, ele não é tão alto. A gente está trabalhando meio período, como a gente está trabalhando full time, mas talvez com um salário ainda num patamar ali que está dentro de um range, né? Enfim, mínimo, potencialmente, pode ser mais, mas ainda assim, de forma geral, uma família que não está trabalhando, né? A gente não tem os dois trabalhando full time, isso traz o income da família mais para baixo e essas pessoas, elas tendem a receber, ser contempladas de fato por algum subsidy, por algum subsídio do governo. Então, mesmo eu tenho direito a algum subsidy, mas algo que a gente precisa levar em consideração é que essa é uma aplicação, não é algo dado, não é uma segurança. Então, para quem tem criança abaixo dos 4 ou 5 anos, dependendo da província que está vindo, vale a pena entender um pouquinho melhor como funciona, se organizar financeiramente, porque pode ser que você não tenha o subsídio, enfim, integral, você receba só uma parcela e tenha que arcar. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Ontário, a gente está num range de $68 por dia do daycare. Então, por mais que tenha o subsidy, é algo que não é 100% garantido. E eu já tive pessoas que me falaram, nossa, podia estar no Canadá há muito tempo. Eu fui desencorajada lá atrás a não vir, porque eu tinha criança pequena. E chegando aqui, enfim, a criança ela tem 100% de subsídio. Então, não deixa isso te desencorajar, mas leve em consideração que é uma peça importante aí para você levar em consideração Uhum. na tua organização, né, antes de chegar no Canadá. É. Bom, Fê, E o fica à daycare vontade. também é a questão do planejamento de antecedência, né? Não só a questão do valor, mas como a Ah, é vaga verdade. da daycare também. É verdade. Eu descobri que estava grávida, eu coloquei o nome, enfim, o meu nome, e em algumas eu pesquisei. Pensa só, descobri que estava grávida. Coloquei meu nome. Eu recebi uma ligação quando o Léo tinha 5 meses, eu estava no Brasil, e aí 5 meses, enfim, não era algo que eu estava considerando, não. E depois, quando ele estava com 10 meses, e por mais que não fosse o meu desejo colocar ele no daycare, porque não é algo tão comum aqui no Canadá, como as mães elas Uhum. podem tirar 12, enfim, ou até mais tempo de licença, não é algo tão comum, mas aí vai da realidade de cada pessoa, né? Na minha realidade, tendo que trabalhar, marido tendo que trabalhar, a gente dividiu, né, o parental leave, levei pro daycare e até hoje não recebi nenhuma outra ligação. Ou seja, se eu tivesse deixado passar essa dos 10 meses, talvez eu não teria vaga. Aqui em Ontário é extremamente concorrido. Tem pessoas que têm super sorte, chegam ali na comunidade, no bairro, conseguem, mas essa foi a minha experiência. Mas você está certa, É. Fê. Como é que é aí? Você sabe me dizer se é uma fila muito grande? Eu acho que em todo o Canadá a gente passa por essa questão da fila, né? Então, o que eu sempre escuto das mães que vêm com criança para a idade de daycare, assim que tá calor, assim que estiver com o visto e endereço, já começa a mandar os e-mails para entrar no cadastro, porque é É. difícil de conseguir vaga realmente.
Exatamente, exatamente. É bem concorrido. Aqui em Ontário, a impressão que eu tenho, o feedback que eu tive do daycare do meu filho é que é questão de mão de obra, viu? É, falta de mão Uhum, de obra qualificada para poder receber, enfim, uma demanda. Algo muito bacana, quando eu falei sobre a questão do valor do daycare, tá passando agora, está sendo discutida uma proposta para baixar o valor do daycare consideravelmente, é o governo federal que está, enfim, associado junto com províncias para, enfim, trazer o daycare para um patamar bem mais baixo, tá, do que esse 68 que eu coloquei para vocês. Então a gente está em processo disso e, se eu não me engano, vai ser algo gradual. Essa é a informação que eu recebi, pelo menos, algo uhum. gradual. Enfim, porque realmente as famílias elas precisam trabalhar e é um peso, né? Esse primeiro, esse investimento que as famílias têm que fazer para manter a criança no daycare. Uhum. É, eles até perguntaram ali questão de valor do daycare. É, tem que ver que tem o daycare part-time, né? Que a criança vai ficar só de manhã, e tem o Uhum. daycare full-time. Então, Que é o meu então, caso. fica nessa faixa aí dos 50 a 65 diário que você vai pagar no daycare. É verdade, é verdade. Isso é bem comentado. Tem até uma amiga minha que entrou aqui, minha ex-colega da Evisa. Eu lembro que ela colocava o filhinho dela 2 dias, né? Foi uma opção no começo colocar 2 dias. E é uma possibilidade também. No meu caso, só para você. E eu fiquei absolutamente surpresa, tá? Quando eu coloquei meu filho no daycare. Qual que é o range? Quanto é que eu posso deixar ele aqui? Qual que é a hora? É super flexível. Você traz a hora que você quer, você busca a hora que você quer. E eles estão disponíveis das 7 da manhã às 7 da noite. É por isso que eu tô pagando esse valor. E é claro, enfim, felizmente eu consigo me organizar para deixar ele menos horas, não? Uhum. Mas as famílias elas têm flexibilidade e foi algo que, enfim, me deixou positivamente surpresa, né? Saber que pra gente que não tem ninguém para quem correr, né? Se acontece, fui pegar no trânsito, eu não tenho ninguém para ligar e dizer, olha, vai buscar meu filho. A gente, né? Uhum. Tá fora do nosso país e isso é algo que traz um conforto, saber que ele tá ali bem cuidado e que ele tem um range maior. Uhum. De tempo se ele precisar ficar. Tem algumas pessoas E perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar assim, pessoal. essa Desculpa, Fê, pode questão falar. de buscar os filhos é algo bastante importante para os pais estarem cientes quando vêm para cá. Se a escola ligar e falar, a tua filha não tá bem, a tua filha, o mínimo eles ligam e pedem para você buscar. Então, assim, é bom já deixar ciente no seu trabalho que você tem filho, que você tem criança em idade escolar, porque se a escola ligar, você tem meia hora para chegar lá e buscar o seu filho. Eles não Uhum. querem saber se você está trabalhando, se você está em casa. Se eles ligarem, você tem que buscar o seu filho. Se você não tem nenhuma outra pessoa responsável que pode te ajudar e buscar, você vai ter que sair do trabalho e buscar. Eu já tive que sair do meu trabalho umas 3, 4 vezes para buscar ajuda, porque eles ligaram para mim. E às vezes não era simplesmente nada. Ela não quis comer o almoço dela, ligavam porque ela não ia se alimentar bem, então ela não ia poder ficar na escola. Então, essa é outra preparação que os pais têm que ter quando chegar aqui. É muito diferente, por exemplo, no Brasil, quando você precisa avisar no teu trabalho que você vai levar seu filho no dentista, no médico, ou tem que buscar na escola mais cedo. Aqui já tem essa flexibilidade, mas é sempre bom deixar claro no seu trabalho que você tem um filho para quando você precisar sair, tá tudo certo. E você, assim, falando da parte do empregador, você sentiu algum tipo de, enfim, olho virado, resistência, diferenciação Nunca, por ser mãe, mulher? nunca senti nada disso aqui. Inclusive, na minha entrevista, nunca perguntaram se eu tinha filho, né? Uhum. Então, essa parte nunca. Mesmo quando eu precisei sair, falei: olha, eu preciso buscar minha filha, sem problema. A frase que eles usavam: família em primeiro lugar. Eu sempre ouço essa Então, frase. então Então, eu nunca tive problema nenhum. isso é muito bacana, né, Fê? Essa é uma frase Uhum, recorrente, família em primeiro lugar. E, enfim, como mãe eu posso dizer, né? A gente não, certamente não deixa de ser o profissional que a gente era antes, a profissional que nós éramos, enfim, como pais, não, que nós éramos antes, mas realmente aqui já aconteceu, olha, seu filho tá com febre, vem buscar. Enfim, a uhum, gente para o que a gente está fazendo e a gente vai, né? Um dos pais, uma pessoa que está autorizada, que tem essa autorização uhum, expressa, vai buscar. Mas felizmente, enfim, de forma geral, minha experiências que eu conheço, isso é algo acolhido com bastante tranquilidade pelo empregador. Que bacana saber que uhum. você também teve só experiências positivas E nesse sentido. o Gustavo perguntou ali em cima se a Duda teve convívio na escola com crianças brasileiras. Na turma dela nunca teve criança brasileira, mas na escola tinha. Então,
sempre nos intervalos elas acabavam se encontrando, acabavam brincando juntas. E aqui eu também já descobri que tem bastante criança brasileira na escola que ela vai estudar. É bacana, né? Cria aquela comunidade. E a gente torce para que eles façam amizade também para manter vivos o português, né? Uhum. Mas, Mas por enfim, incrível que pareça, as amizades da Duda na escola eram mais com canadenses do que com brasileiros. Por mais que tinha os brasileiros, o grupinho dela era sempre os era mais. canadenses. E você sabe algo que eu reparei, assim, quando a gente recebe amigos em casa e eles têm filhos, não? Sempre que eles estão brincando, eles estão falando inglês. Por mais que, enfim, Uhum, sejam brasileirinhos, sempre, quando é a diversão, exatamente. o momento de diversão, eles vão para o que eles conhecem como first language. Para eles é o inglês, Uhum. né? Normalmente é isso. Aqui a Karina está perguntando qual é o valor do subsídio. Karina, depende, enfim, de N fatores. Não, renda da família é um fator. É possível ter um subsídio integral, tá? Dependendo enfim, da região em que a pessoa está, dos subsídios que são oferecidos pela província, pela comunidade. Tem subsídios que são até municipais, entende? Então, N fatores. Ele pode ser um range aí substancial de subsidy, ou seja, que você tem aí talvez um investimento bem pequeno, ou pode ser menor, dependendo do income da família. Mas é como eu mencionei, normalmente quem está chegando aqui no Canadá tende a ter acesso a subsidy, porque, enfim, né, é aquele começo, o ano ainda fiscal não está completo. E o que eu percebi na minha experiência, depois de ter tirado um X tempo de licença maternidade, e o meu marido de licença paternidade, isso afeta o income também, né? E então hoje a gente recebe subsidy refletindo o último ano fiscal que a gente fez, e assim, como eu mencionei, não, 55% do salário, ou seja, isso é o que a gente recebe enquanto a gente está em licença, né? Então, Uhum. isso traz um impacto no income da família, e isso reflete quando você está aplicando para o subsidy também, né? E basicamente a cada ano você manda o teu Notice of Assessment, que é como se fosse o nosso recibo de imposto de renda, e com base nisso eles fazem o reassessment do subsídio para ver se você continua elegível, qual é o valor, e por aí vai. Então, isso para essa pergunta eu só tive resposta de fato quando meu filho entrou no daycare, e quando nós, enfim, recebemos o contato de fato da agência que faz o cálculo do subsídio, e eu fiquei a minha maternidade, enfim, a minha gravidez inteira questionando, gente, quanto que vai ser o daycare? Qual vai ser o subsídio? Eu não soube, até de fato, enfim, Uhum. o agente fazer o cálculo comigo, né? E eu me surpreendi positivamente, tá? Se eu puder ser sincera, então, essa questão da licença ajudou eu a entrar num range que eu tenho algum tipo de suporte, mas ainda assim a gente precisa pagar um valor expressivo de daycare. Estão Ah, perguntando ali onde aplicar o benefício. Se você não aplicar com o seu contador, você pode aplicar direto no site do CRA. exatamente, exatamente. Uhum. Assim, os sites enfim, do CRA, ele é bem autoexplicativo, mas você sempre pode Uhum. falar com um contador, para um contador te orientar sobre como aplica, ele pode até aplicar por você, enfim, se você precisar Uhum. de ajuda. Em relação É. ao subsídio de daycare, converse com o próprio daycare. Eles vão poder te orientar sobre qual é o step que tem que ser tomado para o subsídio, tá bom? Uhum. Pessoal, Fer, você viu algumas questões aí que você gostaria de responder? Eu tenho aqui uma lista que a nossa equipe mandou. Antes da gente poder responder essas questões, a gente tem mais uns 15 minutinhos aqui de live. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu gostaria de dizer que, especialmente para os seguidores do Grutos no Canadá, enfim, vocês podem contar com o nosso serviço, imigração, estudo, a carreira, visita exploratória, enfim, a gente está aqui à disposição, vai ser um prazer ajudar vocês no Plano Canadá. Certamente quem segue o Grupo no Canadá, normalmente são pessoas que têm interesse, não, em entender um pouquinho melhor como funciona o Uhum. Canadá, e a gente está aqui para ajudar do ponto de vista para imigração, visto, enfim, o ponto de vista técnico, não, no processo para te trazer para cá. E 5% off se você usar como é que a gente chama? O cupom de desconto Cupom. GRUDES no Canadá para consultas e então aproveite, tá bom? Fê, você E viu alguma questão? Desculpa, fica à vontade. o que eu falo de benefício da questão de fazer com a Evisa é que você não precisa fazer cada parte do teu processo com uma empresa diferente. Você pode fazer a educação, o visto, a parte da imigração, a parte da visita exploratória, se você quiser vir, e também a parte do auxílio no trabalho. Tudo numa empresa só.
Então, vai todo mundo falar a mesma língua. Eu acho que isso facilita muito na hora do planejamento do processo. Absolutamente alinhado, não? É algo que eu Uhum, vejo com alguma frequência, as pessoas começando talvez pelo educacional, sem ter a segurança de que esse realmente é o caminho ideal, não? E muitas vezes o educacional desalinhado com o que vem lá na frente. Algo que você comentou comigo, eu achei muito interessante, é que antes de vocês se mudarem de província, vocês conversaram conosco, não? Para uhum, entender qual seria o impacto no processo, para entender quais as opções provinciais para onde vocês estavam indo. Ou, enfim, exato. ter mais segurança de que não, o nosso caminho é o federal, enfim. É. Então, certamente isso é algo que, imagina, quem fez todo o investimento de vir para cá estudar, a gente quer sempre, né, dar um passo certo, sabendo que nós não Uhum. estamos fechando nenhuma porta expressiva para fins de imigração. É, essa consultoria pré que a gente fez para decidir se a gente ia continuar com a nossa aplicação com o provincial em British Columbia ou realmente abandonar a British Columbia e tentar o federal, foi muito certeira para a gente ter certeza que a gente não queria morar mais 3 anos em BC e também Legal. sim que a gente tinha potencial para ir pelo federal. Então, por mais que você não queira fazer o teu processo inteiro, essas consultorias tiram muitas dúvidas para auxiliar no teu processo. Ah, bacana. Muito obrigada pela indicação e novamente obrigada pelo teu tempo aqui. Eu acho que tem tanto papai e mamãe, né, que precisa ter um acalento pro coração. A gente sabe, são inúmeras Uhum. as questões. Não é só um investimento financeiro, é um investimento emocional também, psicológico. Exige preparação, exige organização. E quando envolve filho, eu sei como é, né? O É nosso diferente. coração é diferente, mas novamente, se vocês têm dúvidas ou querem conhecer qual é a rotina envolvendo crianças, certamente Grutos no Canadá é de grande valia. Fer, você viu alguma questão que que foi direcionada para ti que você gostaria de responder? Daquelas Eu que tenho, você mandou lá no. Pode mandar elas ali que a gente vai respondendo. Uhum. Tem algumas que a gente já foi respondendo no nosso bate-papo. A questão da ajuda financeira, o direito com crianças pequenas. Pequenas e nem tão pequenas, né? Até 18 anos. É. É bem compreensível o range, é muito bacana isso. Uma seguidora, ela comentou, tenho duas filhas de 7 e 11 anos, elas não falam nada de inglês. A gente conversou sobre o processo de adaptação, espero que a gente tenha respondido a sua Uhum. questão. Sobre benefícios também. Essa é uma boa. Com quanto tempo de antecedência eu posso procurar escola para as minhas filhas? Você sabe dizer, enfim, pela tua experiência? A escola você só vai conseguir procurar assim que você tiver o teu endereço no Canadá. Então vai precisar do teu contrato, algum comprovante de endereço, que o primeiro vai ser o contrato de locação. Então você não consegue ver a sua escola antes de ter o seu endereço aqui. Então, Uhum. primeiro é a etapa do endereço, da contratação do imóvel. Depois disso, você vai conseguir ver qual escola que a sua filha vai estudar. Legal, legal. Vamos lá. Como foi a adaptação da Duda na escola? Essa a gente respondeu. Uhum, Daycare para crianças antes de 5 anos, a gente conversou também. Novamente, depende de província. Vale a pena, número um, observar qual é a idade escolar da província do seu destino e talvez se você ainda não tem um destino fixo, enfim, absolutamente certo, se você tem criança com 4, menos de 4 anos, vale a pena dar uma olhadinha na idade escolar. Aqui em Ontário, por exemplo, 4 anos. É o que eu sempre digo, não, 1 ano de daycare pode pesar no bolso. Então, é algo para se levar em consideração, né? Se eu comparar a idade escolar, 4, 5 anos. Mas, é claro, esse não é um único fator exclusivo, né? A gente não pode uhum. balizar nossa escolha exclusivamente por isso. É por isso que, enfim, você pode contar com a nossa ajuda para clarear aqui as opções e te direcionar estrategicamente pensando lá na frente, né? Às vezes pagar enfim, ter que colocar a criança um pouco mais de tempo no daycare pode ser algo a ser considerado se uma província determinada for a ideal para o teu perfil, te levar mais rápido Uhum. para tua residência permanente, né? Vocês acham, essa a gente já respondeu também, Working Holiday Visa, a gente conversa em uma outra live. Hoje é especificamente para crianças. Nivelamento a gente conversou também. Meu filho cursa engenharia da computação. Isso é bacana, tá? E os filhos mais velhos? Quem está chegando aqui com crianças, jovens, não, que estão no ensino médio, finalizando o ensino médio. Os pais que estão no Brasil e querem trazer o filho para estudar aqui. Aqui essa é uma pergunta da Andréa. Meu filho cursa engenharia da computação, tem cidadania
cidadania portuguesa. Existe possibilidade de bolsa de estudos? Andréa, é algo, enfim, relevante para a gente, enfim, colocar aqui para ti. A nível de faculdade, para o aluno internacional, quando a gente pensa em universidade, existem bolsas de estudo pontualmente, tá? Sendo bem sincera com você, algo mais pontual, assim como no Brasil, tá? No Brasil não é algo também super universalizado, mas de forma geral, as universidades elas podem oferecer oportunidades de emprego dentro do campus relacionado à pesquisa, e isso pode trazer a tuition para baixo, mas enfim, vale a pena você conversar com o nosso educacional, entender as opções para quem está no nível superior, tá bom? É muito diferente o cenário. Algo relevante, né? Quando a criança entra em idade escolar até ela finalizar o ensino médio, os pais eles têm a opção de colocar a criança na escola pública sem custo nenhum, né? Claro que tem custos, escolas que vão pedir uniforme, escolas que não vão pedir uniforme, para levar comida, para não levar, mas enfim, a educação ela é gratuita, ela é universal. Não aqui no Canadá, independentemente da província, mas passou disso, algo que a gente tem no Brasil, que, enfim, a gente não tem no Canadá, é a universidade pública. Tá? Então, pais com crianças ou com jovens ali no ensino médio, ou transicionando para o ensino universitário, é um ponto também adicional para se levar em consideração, tá bom? Especialmente, não só do ponto de vista que a pessoa vai estudar, qual é o curso, mas também qual é o status desse jovem adolescente, né? Que está ainda sob a asa da aplicação dos pais até os 22 anos, ele é considerado menor acompanhante para fins de imigração, visto, etc., independentemente da província, mas ainda assim tem uma questão da manutenção de status, né? Se essa pessoa vai estudar, ela precisa transicionar aí para um visto adequado, tá bom? Até essa foi uma questão que até um seguidor me mandou esses dias quando eu falei que recebia o benefício da criança aqui, né? Aí me mandaram, nossa, mas você recebe benefício para cuidar de uma criança de 7 anos? É que lá na frente, se você pode guardar esse dinheiro para pagar a universidade da criança lá na frente, que é Ai, muito bem, caro aqui bem no Canadá, posto. né? Então, muitos pais guardam esse benefício desde o início da vida da criança para lá na frente já poder pagar uma boa parcela da universidade dele no futuro. Bem posto, Fê. Esse é o meu caso. Então, o que que acontece é que assim que a gente voltou do Brasil, a gente passou um tempinho no Brasil para ter um suporte da família, ainda dentro da licença maternidade, cheguei aqui, fui no banco, agendei com o meu banco para eu entender as opções. Não, o que que eu posso, enfim, fazer para o futuro do meu filho com integral ou parte, aí depende do que a família não tiver a possibilidade de investir. Existe uma conta específica. Se você coloca $2.500 por ano, o governo deu 500. Isso já aconteceu, né? Então, por exemplo, alguns meses a gente fez uma conta específica focando na educação do teu filho. E qual que é a nossa questão? Tá, e se o nosso filho quiser estudar fora do Canadá? E se o nosso filho não quiser estudar? Então, todas essas questões, né, elas foram respondidas no banco, na minha agência. Então, essa é uma possibilidade também. Então, para famílias que recebem o Child Care Benefit, mesmo que famílias que eventualmente não recebam, não sejam elegíveis no primeiro momento, existe a possibilidade de conversar com o seu banco justamente para esse investimento, enfim, que é algo bem sólido aqui no Canadá, né? Esse específico para a educação dos filhos no nível superior. Bem lembrado, bem posto, É legal. algo que tem que pensar, porque às vezes a gente acaba pensando muito no momento atual, quando a criança é pequenininha ainda, É mas não verdade, pensa que daqui 10, 15 anos o tanto que vai ter que ser investido numa universidade aqui, se você pretende ficar aqui no Canadá. Então é é bom verdade. iniciar o planejamento desde cedo, para lá na Bem frente você não posto. tomar um susto no valor. Bem impulso. A Rafa, ela tá perguntando, preciso de aguardo unilateral para viajar com a minha filha porque eu sou separada? Não, não precisa, tá? Existe pelo menos para fins de imigração, participação em processo de residência permanente, visto temporário. Existe um documento específico que é notarizado no cartório no Brasil pelo pai ou a mãe, que é não acompanhante, não em que ele dá autorização, vai notarizar também uma peça de um foro ID, RG, CNH, etc. Então, conversa com a gente sobre o seu caso para você entender a documentação. Isso tem impacto, tá?
tanto no processo de visto quanto no processo de imigração. Se envolve uma criança que não está acompanhada dos dois pais, naturalmente se precisa da autorização, se não existe a guarda unilateral. Eu já trabalhei com casos muito diversos. Hoje eu encontrei uma cliente desde 2017, apliquei para o visto de estudos, ela já é PR hoje, e, enfim, esse era o caso, não? O pai teve que participar tanto da aplicação de visto de estudos quanto do PR, dando autorização. E casos em que, enfim, a pessoa tem a guarda unilateral, se isenta essa participação do pai ou da mãe que não está acompanhando. Então, vale a pena você conversar com a gente. Onde se aplica o benefício, você já respondeu. Se a Duda teve dificuldade com o inglês, acho que a gente deu um bom apanhado aqui em relação às perguntas que nos deixaram. E é claro, é o meu lema, né? A pergunta de um pode ser a dúvida de outro, mas, enfim, existem milhares de questões que podem surgir. Certamente, no perfil do Grudes no Canadá, você consegue acompanhar uma rotina de uma família. Enfim, vocês já não são tão newcomers, mas ainda assim, né? 2 anos de Canadá, vocês já fizeram tanta coisa, já venceram tantos, enfim, né? Steps e certamente acompanhar a trajetória de vocês dá um bom entendimento de como foi a vida lá em Vitória e agora qual vai ser a trajetória em Calgary. E imigração, visto, enfim, carreira, contem com a Visa. Fê, foi um grande prazer te ter aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, viu, Lívia? E o que eu acho que a mensagem que eu falo para os pais é aquilo que a gente já conversou antes. Se você está vindo com o filho muito pequeno, eu acho que muito dos medos é seu e não da criança, porque a criança não tem o entendimento de vida que a criança não viveu 30, 40 anos igual a gente já viveu. Então é diferente. Então, se você está vindo com as crianças, pensa que ela só tem aquela cabecinha dos 5 anos que ela viveu. Então, ela não tem as memórias afetivas, não tem o tanto de vivência que os adultos já passaram. Então, com certeza, a adaptação da criança é muito mais fácil do que a adaptação do adulto. É verdade, Fê. E essa deve ser a sensação que você tem, é algo que eu sempre comento, assim, com base na experiência do meu marido que lida com, enfim, jovens, crianças com muita frequência. As crianças são esponjinhas. Eles chegam aqui, eles vão ter, enfim, eles vão ter uma adaptação. Às vezes, claro, tem criança que vai demorar um pouquinho mais, mas é um processo tão natural, é algo que acontece de uma forma, enfim, tão, enfim, natural mesmo, que não vale a pena a preocupação quando você tá fora, né? Essa não vai ser a sua grande preocupação aqui. E por mais que um pai e uma mãe vá priorizar, enfim, o bem-estar do filho, a escolha, enfim, pelo Canadá, eu tenho, de forma geral, eu posso dizer, não, e novamente, sem querer romantizar, é uma escolha tão acertada para famílias, né? Sem a gente dúvidas. tem um suporte bacana, seja, enfim, em qual nível, em que idade a criança esteja. É raríssimo uma família dizer, não, meu filho não se adaptou. Eu não conheço esse filho, talvez exista, né? Não quero generalizar. Mas é uma opção acertada para as famílias. Vale a pesquisa, vale conhecer, vale, enfim, se consultar conosco, seguir perfis de pessoas que estão vivendo ali a realidade, o lado bom e o lado ruim também, né? Mas normalmente é uma escolha acertada. E se você pensa no Canadá para o seu futuro, para o futuro da sua família, conte com a Visa. Aproveite esse cupom de desconto, não Grudes no Canadá, e siga o Grudes no Canadá, se você quer conhecer um pouquinho mais da realidade em Calgary agora. Isso. E qualquer dúvida mais específica em relação à criança, adaptação da Duda, podem me mandar ali por direct, eu sempre estou respondendo para vocês. Até o pessoal fala, Fer, faz um vídeo sobre a adaptação da Duda. Eu não tenho muito o que falar, porque eu não passei por nenhuma fase perrengue, vamos assim dizer, né? Então, como eu não quero romantizar, eu falo, gente, os adultos são mais difíceis na adaptação do que a criança. Então, venham tranquilos, porque no final, 2, 3 meses, a criança está super bem adaptada e a vida normal que segue. Bacana, Fê. Obrigada. Acho que, enfim, a tua presença aqui hoje nos ajudou a responder a dúvida de milhares e milhares de pessoas que estão aí na luta para chegar no Canadá, ou estão chegando no Canadá. Foi um grande prazer te ter aqui. Sucesso nessa nova vida, que, enfim, a Duda tenha uma experiência incrível agora, começando o ano letivo em setembro aí em Calgary, que ela tenha uma ótima experiência, assim como ela teve lá em Victoria, BC. Muito obrigada, viu? E para quem está perguntando, pessoal, a live vai ficar salva, então vocês podem assistir depois no perfil direto da Evisa. E obrigada pelo convite. Imagina, um grande beijo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou tchau, hoje. pessoal. E a gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau.